Fala gurizada, Antunes na área trazendo mais um vídeo aqui para vocês pra gente falar de Internacional. E tem duas notícias boas assim, né? Informações que na minha opinião são positivas pro momento do Internacional, tá? Esse momento em que o Inter tá oscilando, momento em que o Inter não tá sendo aquele Inter que a gente tá acostumado a ver com o Roger Machado. Vamos falar sobre isso? Então dá essa moral pro Antunes deixando o like, tá? Senão depois você esquece. E se tu ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o botãozinho de inscrever-se e o sininho de notificações. Assim você nos ajuda a bater nossa metinha de 30 mil inscritos e crescer aqui no YouTube, no nosso canal do Antunes aqui, tá bom? Dá essa moralzinha pra gente, assiste até o final o vídeo e depois deixe sua opinião também nos comentários. Pessoal, a primeira informação, né, e notícia que nós tivemos ontem foi a rodada. A rodada do Internacional, na minha concepção, foi muito positiva para o Internacional. Principalmente por um jogo, que foi o jogo do Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Bahia e deu aquela tropeçadinha. E aí eu quero voltar a falar com vocês daquele velho dito do futebol brasileiro. Futebol brasileiro é um perde e ganha. E sempre quem ganha é o time que é mais regular. Hoje você vê o Flamengo, aliás, não é só hoje, nas últimas temporadas o Flamengo tem sido o melhor time da América do Sul. É difícil bater o Flamengo de frente, principalmente em competições longas, como é o Campeonato Brasileiro. Tirando o Flamengo, não existe bicho-papão. Tá? O Palmeiras aí estava liderando, estava jogando, estava se defendendo bem, ganhou do Inter fora de casa, o Inter sendo melhor do que o Palmeiras, e ontem já perdeu para o Bahia. Então, cara, não existe bicho-papão. Quando eu digo para vocês que o Internacional tem condições de, se conseguir se manter perto dos líderes, aí, na ponta da tabela, até o final, o Inter pode dar um sprint e daqui a pouco pode brigar por esse título aí sim, cara. Só que os torcedores são muito rápidos nas definições. E tudo bem, cada um faz a sua leitura do time, do campeonato, como quiser. Mas o Campeonato Brasileiro, historicamente, ele é assim. Se o Inter conseguir manter uma média, o Inter, só para recapitular e relembrar vocês, o Internacional pegou a pior sequência de início de campeonato de todos os clubes. A gente pegou Flamengo, a gente pegou Palmeiras, a gente pegou Cruzeiro, a gente pegou Grenal, e ainda tem o Corinthians na semana que vem mordido, levou uma goleada do Flamengo, vai querer jogar para ganhar do Internacional. E é um jogo em que o Corinthians talvez vai estar com o Dorival Júnior já na casa mata. O Corinthians vai ter que dar uma resposta para o seu torcedor e vai vir para cima do Inter. Então, se o Inter for inteligente, se o Roger for inteligente e fazer a estratégia certa para conter essa empolgação do novo treinador, por jogar dentro lá da casa deles, querendo dar uma resposta para o seu torcedor, se o Inter souber jogar esse jogo, o Inter pode até sair com a vitória contra o Corinthians. Mas o empate lá não é desgraçado. Eu só acho que a derrota para o Palmeiras, em algum momento o Inter terá que não recuperar, mas terá que fazer o crime fora de casa com algum time grande também, para poder ficar elas por elas. Mas o que eu quero dizer para vocês é que foi uma boa notícia porque manteve o Inter numa distância tranquila ainda do Flamengo, que hoje é líder, está com 14 pontos, o Inter está com 9, então está a 5 pontos. O Palmeiras ficou nos seus 13 e está a 4 pontos. Então não dá para se desesperar nesse início de campeonato, gente. Quando virar o turno, acabar o primeiro turno, nós vamos ver realmente se o Internacional vai conseguir chegar até o final do campeonato com alguma chance. E eu acho que o Inter tem. Eu acho que o Inter tem. Não estou aqui sendo otimista demais, estou sendo realista, porque o time do Inter é um time bom. Agora, obviamente, nós temos que fazer o nosso dever de casa, temos que voltar a jogar bem. E aí, eu quero falar sobre outro assunto que eu também acho que foi uma boa notícia, uma boa oportunidade para o Internacional. Esse jogo contra o Maracanã, que poderia ter sido um sorteio um pouco mais difícil e o Inter teria que jogar com o time titular para poder fazer o dever de casa, na minha opinião, eu não sei como o Roger vai montar o time. Tá havendo informações, tá surgindo informações de que o Inter vai botar um time misto para quase reserva. E eu acho bom. Por que isso é uma boa notícia? Porque claramente, pessoal, não só o Inter, mas falando especificamente do Inter, o Inter está sentindo as sequências de jogos. Outros times também estão sentindo, todos os times que estão em 3 competições estão sentindo. Mas o Internacional está sentindo, cara.
Os caras não conseguem ter a mesma intensidade com jogos em sequências e o Inter principalmente, que pegou jogos duros, cara. Olha a Libertadores da América, os jogos que o Inter pegou. Olha o Campeonato Brasileiro. Então o Inter, diferentemente de outros clubes, que tem a mesma sequência, mas o Inter teve jogos muito mais duros, cara. E o Inter, cara, na minha opinião, tá se saindo razoável, cara. Porque a tendência agora no Campeonato Brasileiro é tu pegar times menos qualificados. E aí tu conseguir pontuar mais. E na Libertadores, o Inter se enrolou contra o Nacional e agora tá a perigo, vai ter que suar sangue para poder classificar. Então, assim, esse jogo contra o Maracanã, ele se tornou uma boa notícia no sentido técnico, que o Roger vai poder dar um pouco mais de descanso ao grupo. Tu entende? Para que recupere as suas energias, recupere a sua musculatura e recupere alguns jogadores que estão muito abaixo fisicamente pela sequência de jogos, estão cansados. O Alan Patrick, o Bruno Henrique, o Fernando já descansou, mas talvez dê mais um tempo para ele, não jogue amanhã contra o Maracanã. Tu entendeu? O Bernabé também, que tá caindo de produção, e porque também corre demais e precisa dar um descanso pro Bernabé. Isso também é uma boa notícia, porque tu, no meio desse turbilhão de jogos que está tendo nesse ano, você consegue dar um respiro de 1, 2 jogos para alguns atletas que são fundamentais para o esquema do Roger Machado. Eu não sei vocês, mas eu acho que essa é uma boa oportunidade do Inter poupar, respeitando esse time aí do Maracanã, tudo bem, mas o Inter, até com reservas, tem que ganhar e ganhar com certa tranquilidade desse time, com todo respeito. Senão, se a gente pensar que o Inter, com o time reserva, não poder ganhar do Maracanã dentro do Beira-Rio, então, cara, larguemos de mão. Larguemos de mão. Escreve nos comentários, eu quero saber a sua opinião, se você concorda com o Antunes ou não, também deixa sua opinião aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!